ruas de Jerusalém, outrora tão movimentadas e cheias de gente, estão agora desertas, silenciosas. A cidade, como uma viúva abatida pelo peso do desgosto, senta-se desolada no meio da sua amargura. Ela que já foi a rainha das nações é agora uma escrava. Soluça a noite inteira, correm-lhe grossas lágrimas pelas faces. Entre os seus antigos aliados que a amaram não há um só que esteja disposto a ajudá-la. Todos os seus amigos são agora seus inimigos. Judá foi levada em cativeiro no meio de aflições e de pesados trabalhos. E agora ali está ela no exílio, bem longe. Não consegue encontrar descanso, porque todos os que a perseguiram apanharam-na no meio dos seus apertos. Os caminhos que conduzem a Sião estão tristes, abandonados. Já não se encontram cheios de alegres multidões que vinham participar nas celebrações festivas do templo. Os portais da cidade estão silenciosos, os sacerdotes suspiram, as virgens estão enlutadas, agora chora amargamente. Os seus inimigos agora dominam-na, porque o Senhor castigou Jerusalém por todos os seus muitos pecados, os seus filhos foram capturados e levados como escravos para longe. Toda a sua beleza, a sua majestade, se foi, os seus nobres são conviados cheios de fome à procura de pastagens, demasiado fracos para poderem fugir do caçador. Agora, no meio da aflição, lembra-se dos dias felizes já passados. Recorda-se daqueles belos momentos de alegria que teve antes que os inimigos escarnecedores a tivessem ferido e ninguém houve que lhe desse ajuda. Jerusalém pecou horrivelmente e por isso, agora é posta de lado como um trapo sujo. Todos os que a honraram, agora desprezam-na, pois vêem-na despida, humilhada, e ela lamenta-se e esconde o rosto. Cedeu à imoralidade e recusou encarar o facto de que o castigo não haveria de falhar. Agora jaz na valeta, sem que haja alguém para lhe estender a mão e a levantar. Ó Senhor, vê minha aflição, grita ela. O inimigo triunfou. Os seus adversários saquearam-na completamente, levando-lhe tudo o que tinha de precioso. Teve de ver nações estrangeiras violando o templo sagrado, estrangeiros que tu tinhas proibido até de lá entrar. O seu povo geme e clama por pão, venderam tudo quanto tinham para obter alimento que lhes desse algumas forças. Vê, Senhor, roga ela. Repara como estou abandonada. Não vos comove isto, vocês que passam perto? Olhem e vejam se há aflição semelhante à minha, por causa de tudo o que o Senhor tem feito no dia da sua terrível cólera. Enviou fogo do céu que me arde ainda dentro dos ossos, estendeu uma rede no meu caminho e fez-me voltar atrás. Deixou-me doente e desolada todos os dias da minha vida. Ligou-me com cordas aos meus pecados e pôs-me ao pescoço como que um jugo de escravidão. Abateu a minha força e entregou-me aos inimigos. Estou sem ajuda nas suas mãos. O Senhor calcou com os pés todos os meus homens fortes. Um grande exército veio, ao seu chamamento, para esmagar os mais nobres dos jovens. O Senhor pisou a sua cidade querida como cachos de uvas no lagar. É por isso que choro, lágrimas quentes rolam-me nas faces. O meu Consolador está bem longe e só Ele poderia ajudar-me. Os meus filhos não têm futuro, estamos numa terra conquistada. Jerusalém roga por socorro e ninguém lhe acode, porque o Senhor falou assim, que os seus vizinhos sejam os seus adversários. Que ela seja atirada fora, por eles, como trapos imundos. O Senhor é justo, pois eu rebelei-me. Por isso, ó gentes de toda a parte, vejam a minha angústia e desespero, porque os meus filhos e filhas foram transportados para muito longe como escravos. Roguei aos meus aliados que me trouxessem auxílio. Esperança vã. Eles não estão, de forma alguma, dispostos a ajudar-me. Nem tampouco poderiam os meus sacerdotes e anciãos, estes estão deitados nas ruas, morrendo de fome, vasculhando nas lixeiras à procura de restos de comida. Vê, ó Senhor, a minha angústia. Tenho o coração quebrantado e a alma oprimida, porque me rebelei terrivelmente.
Espera-me nas ruas a espada e em casa a fome e a morte. Ouvem os meus gemidos e ninguém corre para me dar auxílio. Todos os meus inimigos ouviram a minha angústia e até ficam contentes por verem o que fizeste. Apesar de tudo, ó Senhor, há de vir o tempo, com toda a certeza, porque foste tu quem o prometeu, em que lhes farás como me fizeste a mim. Olha também para os seus pecados, ó Senhor, e castiga-os como me castigaste a mim, porque passo a vida a suspirar e o meu coração desfalece. Uma nuvem de ira, da parte do Senhor, escureceu Sião. Aquela que era a mais bela cidade de Israel está agora estendida no pó da terra, expulsa das alturas do céu por ordem de Deus. No dia da sua tremenda cólera não houve sequer misericórdia para com o templo, o estrado dos seus pés. O Senhor destruiu sem piedade cada casa em Israel, na sua ira derribou cada fortaleza, cada muralha, levou o reino até ao pó, acompanhado dos governantes. Todas as energias de Israel se desvaneceram sob o seu terrível juízo. Retirou-lhes totalmente a proteção na altura em que o inimigo atacou. Deus ardeu como um violento fogo através de todo o Israel. Retesa o arco na direção do seu povo, como se este fosse seu adversário. A sua força é usada contra ele, para liquidar a melhor juventude. O seu furor derrama-se como matéria inflamada sobre eles. Sim, o Senhor venceu Israel como se este fosse um inimigo, destruiu-lhe as fortificações, os palácios. Tristeza e lágrimas é a sorte que coube a Jerusalém. Fez abater violentamente o seu templo como se tratasse meramente de uma cabana feita de ramos e folhas de árvores. O povo não pode mais celebrar as santas festividades, os sábados. Reis e sacerdotes caíram sob a sua indignação. O Senhor rejeitou o seu próprio altar e rejeitou o seu santuário, deu as fortalezas deles aos inimigos, os quais fazem festas e se embebedam no templo do Senhor, tal como Israel costumava fazer nos dias de santas celebrações. O Senhor determinou destruir os muros de Sião. Ele estendeu a linha de nivelar e calculou com precisão a destruição em curso. Por isso, as muralhas e as fortalezas caíram na sua frente. As portas de Jerusalém já de nada servem, todas as fechaduras e cadeados estão violados e partidos, foi ele mesmo quem os arrombou. Os seus reis e os nobres estão escravizados em terras desconhecidas e afastadas, sem leis divinas para os governar, sem a visão do Senhor para guiar os profetas. Os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão em silêncio, vestidos de serapilheira. Lançam pó sobre as cabeças em sinal de luto e amargura. As jovens de Jerusalém inclinam as cabeças até ao chão com vergonha. Tenho chorado até me secarem as lágrimas, o meu coração está quebrantado, tenho o espírito profundamente deprimido, por ver o que aconteceu ao meu povo. Criancinhas e bebés desfalecem e morrem no meio das ruas. Mãe, mãe, quero comer, gritam elas e ficam-se sem vida no seu colo. São vidas que partem como se fosse numa batalha. Alguma vez no mundo terá havido tristeza semelhante? Ó Jerusalém, com que poderei comparar a tua angústia? Como poderei eu confortar-te, Sião? Porque o teu mal é profundo como o fundo do mar. Quem poderá curar-te? As visões que os teus profetas te anunciaram, são mensagens enganosas e falsas. Nem sequer tentaram salvar-te da escravidão, denunciando os teus pecados, antes calmamente te diziam que tudo ia bem. Todos os que por ali passam abanam as cabeças, riem-se e dizem, vejam, a excelência da beleza e a alegria de toda a terra, o estado em que ela ficou. Todos os teus inimigos troçam de ti, torcem-se a rir, arreganham os dentes e dizem, até que enfim a destruímos. Fartámo-nos de esperar por este momento, mas acabou por chegar. Estamos a ver nós próprios a sua queda. Foi o Senhor mesmo quem fez isto, como já tinha dito antes claramente, cumpriu as suas promessas de condenação feitas já há muito tempo,
destruiu Jerusalém sem misericórdia e fez com que os seus inimigos se alegrassem e vangloriassem das suas próprias forças. O povo chora perante o Senhor. Ó gente de Jerusalém, deixem as lágrimas escorrer como um ribeiro, não deixem de chorar, não deem descanso aos vossos olhos noite e dia. Levanta-te de noite e clama a Deus, derrama o teu coração como se fosse água, perante o Senhor, levanta para Ele as mãos e intercede pelos teus filhos que morrem de fome nas ruas. Ó Senhor, olha! É ao teu próprio povo que estás a fazer isto. Serão as mães obrigadas a comer os próprios filhinhos que adormeceram nos braços? Estarão os sacerdotes e os profetas destinados a morrer mesmo no templo do Senhor? Olha para eles, estendidos no meio das ruas, velhos e novos, rapazes e raparigas, mortos pelas armas inimigas. Mataste-os, Senhor, no teu furor, mataste-os sem piedade. Mandaste vir deliberadamente terrores de toda a parte contra mim, como se tratasse de um dia de festa. No tempo da tua ira ninguém conseguiu escapar, ninguém ficou vivo. Todos os meus filhinhos jazem mortos pelas ruas por onde passou o inimigo. Sou um homem que viu as aflições que a vara do Senhor fez derramarem-se. Levou-me até às trevas profundas, tirou-me toda a luz. Voltou-se contra mim. Dia e noite a sua mão pesa sobre mim. A minha pele está envelhecida e a minha carne mirrada, quebrou-me os ossos todos. Construiu torres fortificadas contra mim, rodeou-me de angústia e de tormento. Meteu-me dentro de lugares tenebrosos, semelhante aos que dormem há muito o seu último sono. Emparedou-me, estou impossibilitado de fugir, agrilhoou-me com pesadas cadeias. Ainda que grite e clame, não ouvirá os meus roubos. Encarcerou-me num sítio rodeado de muros altos e espessos, encheu o meu caminho de emboscadas. Espia-me como um urso prestes a atacar e como um leão pronto a saltar sobre a presa. Fez-me extraviar do meu caminho, fez-me em pedaços e deixou-me escorrer sangue, abandonado. Retesou o arco e apontou certeiramente contra mim. As suas setas entraram profundamente no meu coração. O meu próprio povo ri-se de mim. Cantam o dia inteiro as suas canções dissolutas. Encheu-me de amargura, deu-me a beber um copo cheio da mais profunda tristeza. Fez-me comer cascalho, de tal forma que até os dentes se me partiram, fez-me rolar no meio da cinza e da sujidade. Esqueci-me até do que significa prosperidade, perdi toda a tranquilidade na minha vida. Até já me esqueci da alegria que essas coisas provocam. Só sei dizer, a minha força foi-se. Não espero nada de Deus. Oh! Lembra-te da amargura e do sofrimento que lançaste sobre mim. Nunca mais esquecerei estes horríveis anos. A minha alma passará a viver numa completa vergonha. Mas há ainda um raio de esperança. É que as misericórdias do Senhor não têm fim. Foram as misericórdias do Senhor que impediram que fôssemos consumidos em absoluto, grande é a sua fidelidade. A sua compaixão é sempre renovada em cada dia. O Senhor é aquilo de que preciso para viver, é a minha única riqueza, por isso, espero nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. É bom ter esperança e aguardar calmamente a salvação do Senhor. É bom para um jovem estar sob disciplina. Porque falo sentar-se solitário, em silêncio, sob o controle do Senhor, inclinar o rosto para o chão, para o pó da terra. No fim, haverá esperança para ele. Que aprenda a dar a outra face a quem o fere, que saiba enfrentar a afronta. O Senhor não o abandonará para sempre. Ainda que Deus o faça sofrer, mostrar-lhe-á a sua compaixão, de acordo com a sua grande misericórdia. Porque não é do seu agrado afligir as pessoas, deixá-las tristes. Quando são espezinhados os prisioneiros da terra, e quando defraudam os direitos das pessoas, perante o Altíssimo, e recusam fazer-lhes justiça, não é de admirar que o Senhor os queira castigar. Quem poderá falar e fazer acontecer, se assim o Senhor não tiver orientado?
Ora, não é pela vontade do Altíssimo que procedem tantas desgraças como as bênçãos. Porque haveríamos então a nós, meros seres humanos como somos, de murmurar e de nos lamentarmos, quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Examinemo-nos a nós próprios, antes, e arrependamo-nos, voltemos para o Senhor. Levantemos os corações e as mãos para o Deus dos céus e digamos: nós pecamos e rebelámo-nos contra ti e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos com a tua ira, Senhor, mataste-nos sem piedade. Cobriste-nos com uma nuvem, de forma que as nossas orações não te alcançam. Fizeste-nos com entulho e com lixo no meio das nações. Todos os nossos inimigos falaram mal de nós. Estamos cheios de terror porque fomos apanhados, desolados, destruídos. Os meus olhos derramam torrentes de lágrimas de dia e de noite, por causa da destruição do meu povo. Os meus olhos são fontes inesgotáveis de choro, sem cessar e sem descanso, até que o Senhor olhe desde o céu e responda aos meus rogos. O meu coração confrange-se perante aquilo que aconteceu às mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, a quem nunca fiz mal nenhum, enxutaram-me como se eu fosse uma ave de rapina. Lançaram-me num poço e atiraram pedras sobre mim. A água subiu acima da minha cabeça. Eu já pensava, é o fim. Apelei para o teu nome, Senhor, desde o fundo desse poço, e tu ouviste-me. Não escondas os teus ouvidos ao meu choro e ao meu clamor. Sim, atentaste para os meus gritos desesperados e disseste-me: não temas. Ó Senhor, tu és o meu advogado. Defenda a minha causa, porque redimiste a minha vida. Viste, Senhor, o mal que me fizeram. Sê o meu juiz e julga a minha causa. Observaste as conspirações que os meus inimigos arquitetaram contra mim. Ouviste os nomes afrontosos que me chamaram, Senhor, e tudo o que dizem a meu respeito, as suas acusações e o seu murmurar contra mim o tempo todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam, eu sou o objeto da zombaria e das suas canções. Ó Senhor, vinga todo o mal que eles têm feito. Que os seus corações se encham de desespero perante a tua maldição. Vai atrás deles, perseguindo-os na tua ira e varras da terra, de sob os céus do Senhor. Como o ouro perdeu o seu brilho, o ouro fino tornou-se baço. As pedras do santuário estão espalhadas no chão, no meio da rua. A fina flor da tua juventude, esse ouro de maior quilate, é tratada como um vulgar jarro de barro. Até os chacais alimentam as suas crias, mas o meu povo de Israel não pode fazê-lo. É como as cruéis avestruzes do deserto, descuidadas com as suas crias. As línguas das crianças prendem-se ao céu da boca com a sede que têm, pois não conseguem encontrar uma gota de água. Os bebês choram por comida e ninguém consegue dar-lhes seja o que for. Aqueles que costumavam comer faustosamente andam agora pelos cantos das ruas estendendo as mãos a pedir esmola. Os que sempre viveram em palácios estão agora no meio da sujidade, coçando-se e mendigando. Porque o castigo do meu povo é maior do que o de Sodoma, a qual foi subvertida totalmente em momentos, por uma catástrofe, e sem que interviesse a mão do homem. Os seus nobres eram belos e elegantes, mais brilhantes que a neve ao sol, mais alvos que o leite, tinham a pele mais rosada que finos rubis e sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Mas agora estão com os rostos estragados e sujos como de fuligem, ninguém os reconhece, estão na pele e osso, secos e mirrados. Os que perdem a vida na guerra são considerados muito mais ditosos do que os que morrem de fome. Mulheres piedosas e sensíveis chegaram ao ponto de cozer e comer os próprios filhos, para conseguirem sobreviver ao cerco da cidade. Mas agora, enfim, a cólera do Senhor está satisfeita, a sua ira terrível foi derramada. Ele acendeu um fogo em Sião que ardeu até aos fundamentos. Não havia um rei sequer, nem ninguém em todo o mundo, que acreditasse que o inimigo poderia entrar pelas portas de Jerusalém.
E Deus permitiu que isso acontecesse por causa dos pecados dos profetas e dos sacerdotes que sujaram a cidade, fazendo derramar-se sangue inocente. Agora estes mesmos homens andam cambaleando cegos, através das ruas, cobertos de sangue, tornando impuro tudo o que tocam. Afastem-se, grita-lhes o povo. Vocês são impuros. E eles fogem para terras distantes e vagueiam por entre estrangeiros, mas ninguém lhes dá autorização de permanência. O Senhor mesmo, na sua ira, os dispersou, não os socorrerá mais, visto que não honram os sacerdotes nem os anciãos. Bem pedimos ajuda aos nossos aliados, para que venham salvar-nos, mas pedimos em vão. As nações com quem mais contávamos não mexem um dedo a nosso favor. Não podemos sair às ruas sem o risco de perder a vida. O nosso fim está perto, os nossos dias estão contados, estamos condenados. Os nossos inimigos são mais rápidos do que águias. Se fugimos para as montanhas, apanham-nos lá. Se nos escondemos no deserto, já lá estão à nossa espera. O nosso Rei, que nos é tão precioso como o ar que respiramos, o ungido do Senhor, caiu nas armadilhas. E nós pensávamos que sob a sua proteção podíamos viver entre as nações. Ficaste feliz, ó povo de Edom, da terra de Uz. No entanto, também tu has de beber o cálice amargo da ira de Deus que te embriagará e te deixará despida. O teu exílio, ó Sião, por causa dos teus pecados, terminará por fim. O Senhor não prolongará o teu cativeiro. Mas em relação a ti, ó Edom, Ele punirá o teu pecado e colocará à vista de todas as tuas transgressões. Ó Senhor, lembra-te de tudo que nos sobreveio. Vê quantas tristezas temos de aguentar. Os nossos lares, a nossa nação, estão cheios de estrangeiros. Somos órfãos, os nossos pais morreram, as nossas mães estão viúvas. Temos de pagar até a água que bebemos, a lenha é-nos vendida a preços astronómicos. Temos de dobrar os pescoços sob os pés daqueles que nos venceram. O nosso cunhão agora é executar trabalhos intermináveis. Vemo-nos na contingência de ter de pedir pão e estender as mãos aos egípcios e também aos assírios. Os nossos antepassados pecaram, mas morreram antes que a mão do julgamento caísse sobre eles. Fomos nós, afinal, que tivemos de suportar aquilo que eles também mereciam. Os nossos antigos servos tornaram-se os nossos senhores e ninguém ficou para nos salvar. Fomos para o deserto para caçar, à procura de alimento, arriscando ser mortos pelos inimigos. A fome faz-nos arder em febre, até a pele nos abrasa como um forno. Violaram as mulheres de Sião e as raparigas das cidades de Judá. Os nossos nobres foram pendurados pelas mãos e até os velhos foram desrespeitados, sem consideração pelos seus cabelos brancos. Levaram os moços para os obrigarem a moer o trigo e as criancinhas para as carregarem com fardos pesados, sob os quais cambaleiam sem forças. Os anciãos já não se sentam mais à entrada da cidade, junto aos portais, e os jovens já não cantam. Acabou tudo o que nos dava tanta alegria aos corações, os nossos bailados tornaram-se danças de carpideiras. Foi-se a nossa glória. Caiu-nos da cabeça a coroa, que era o nosso privilégio, o nosso orgulho. Ai de nós, porque pecamos. Temos os corações oprimidos e amargurados, os nossos olhos incham e vamos perdendo a vista. O Monte Sião está deserto, foi abandonado por todos, menos pelos chacais que fazem a toca entre as ruínas. Ó Senhor, mas tu permaneces eternamente o mesmo. O teu trono subsiste de geração em geração. Porque haverias de nos esquecer para sempre? Será que nos vais desamparar por um tempo sem fim? Converte-nos, Senhor, faz-nos voltar de novo para ti. É essa a nossa esperança. Faz-nos viver de novo os bons dias antigos. Será que nos rejeitaste efetivamente para sempre? Será que a tua cólera contra nós não vai ter um termo?